Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos começar hoje mais uma escola bíblica dominical. Peço, por favor, você que está em sua casa, os irmãos que estão aqui na igreja, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, para aprendermos mais da Sua palavra, Senhor. Deus amado, dirige essa escola bíblica dominical, Pai. Deus amado, toma todas as culpas, todas as classes em Tuas mãos, ó Pai. Nos abençoa, abre a janela, Pai amado, do nosso entendimento, Pai, para que possamos, ó Pai amado, aprender mais e mais a Tua palavra, ó Pai. Deus amado, porque a Tua palavra, Pai amado, é o nosso alimento, Pai, o pão nosso de cada dia, Senhor. Deus, toma, Pai amado, as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje continuar o tema central desse mês. Estamos falando sobre um homem, um servo, um ungido, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Hoje estamos na lição 3 desse tema, e hoje falaremos sobre algo muito importante na vida de Davi, que foi Davi e o tempo de Deus em sua vida. Falamos na primeira lição sobre a vocação de Davi. Na segunda lição falamos sobre a vitória de Davi sobre Golias, aquela triunfante vitória ali. E hoje falaremos sobre Davi e o tempo de Deus, porque bem sabemos que Davi fora ungido rei, mas não entrou em exercício, não virou um monarca da noite para o dia. Ele teve que esperar ali entre 12 e 15 anos, os historiadores falam mais ou menos nesse período, que ele de espera para que de fato ele reinasse sobre toda Israel. E hoje ministraremos sobre isso nessa lição. O texto áureo da nossa lição diz assim, você não ajuda com a folhinha aqui? Não, daqui a pouco eles vão entender. Então vamos fazer a leitura da Bíblia, 1 Samuel, capítulo 24. Primeira Samuel, no capítulo 24. A partir do versículo 4. Diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem a teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram, e o Senhor hoje
te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirar. Aqui, nesse momento aqui, né, a gente vê que Davi, os olhos humanos, né, vamos analisar os olhos humanos primeiro, na ótica humana, ele teve uma grande oportunidade, porque ele havia sido ungido rei, né, lá em 1 Samuel 17, e vence o Golias ali, torna-se ali um grande guerreiro ali, digamos assim, um dos braços de Saul, e Saul confiava nele ali, colocando ele as batalhas para vencer. E de certa forma ali algumas mulheres começaram a fazer uma musiquinha ali que Saul matou milhares e Davi seus 10 milhares, e aquilo ali entrou no coração de Saul e veio um ciúme, uma inveja sobre a vida de Saul ali em relação a Davi, e ele começa a querer de fato tirar a vida de Davi. É o momento ali que ele tenta ali com a sua lança tirar a vida de Davi. Davi não se defende ali, mas se esquiva daquela lança e começa a viver longe da casa de Saul. Ele tem que fugir da presença de Saul. E nesse momento aqui, quando após Saul tentar ali, de certa forma, como ele não conseguiu tirar a vida de Davi pela sua lança, ele coloca Davi na frente da batalha para morrer. Diz a palavra que Davi também não morre, ele sai vitorioso, né? E Jonatas ali, o filho de Saul e um grande amigo de Davi, fala: Davi, meu pai, quer tirar a sua vida, está tramando para tirar a sua vida. Então Davi foge. E nesse momento aqui, Davi está dentro dessa caverna. E Saul perseguindo ele ali, ele chega na mesma caverna ali para descansar. E Davi e seus homens estavam dentro da caverna. E isso aqui é um ponto muito, muito importante que nós, homens e mulheres de Deus, devemos prestar muita atenção para não cometer esse erro, porque no versículo 4 diz assim: então os homens de Davi disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. Isso ali foi Deus falando com os homens, ou foram os homens usando a boca de Deus? Eram os homens usando a boca de Deus. Olha aí, Davi, está vendo? Está tudo preparado. É hoje o dia. O cenário é esse, foi Deus que preparou esse dia. Mas ali não era, digamos assim, não foi Samuel que falou isso, como profeta, como juiz, né, como sacerdote. Mas foram os homens de Davi, que estavam ali ao seu lado, vendo a angústia de Davi, vendo aquela angústia da iminente perseguição de Saul sobre a sua vida. Aqueles homens que por vezes tiveram que batalhar ali juntamente com Davi, e Davi era como se tivesse um alvo em suas costas. Então quem estivesse com ele também era inimigo do rei. Então aqueles homens, vendo aquela situação, vendo que o povo já estava bem inclinado a Davi, né, elogiando as suas conquistas nas batalhas, o cenário era bem propício para dizer: Davi, hoje é o seu dia, hoje chegou o momento da sua vitória. Mas a gente tem que tomar um cuidado
de analisar uma situação vitoriosa, um momento da vitória, não pelos meus olhos, mas sim pelos olhos do Altíssimo. Porque a gente percebe que para ele ter aquela vitória naquele momento, ele teria que atentar contra a vida do rei. E de forma covarde, porque ele estava no seu descanso. Ele chegaria de surpresa e tiraria a vida de Saul. Vamos imaginar esse cenário. Olha a mancha que a gente hoje estaria ministrando da vida de Davi. Davi teve mais para frente um erro, sim, né? Se arrependeu. Mas nesse momento aqui no reinado de Davi ali, até chegar ao seu reinado, né? Digamos ali no processo, até ele de fato tomar posse do reino, ele teve essa oportunidade. E aos olhos carnais era o momento ideal. Estava pronto. O cenário estava prontinho para ele virar o rei. E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos tomar cuidado para que circunstâncias da vida nos coloquem em situações assim, e aos olhos carnais, e se nós não vigiarmos a quem nós damos ouvidos, porque os seus homens falaram para ele como se fosse Deus falando. Mas não era Deus falando, eram os homens falando. Então a gente tem que pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento, para saber de fato quando Deus está agindo, quando Deus está falando conosco. Porque ali não era a voz de Deus falando comigo. E ali, Davi corta sua orla e diz a palavra que logo vem temor sobre ele. Quem convence o homem do pecado e do juízo? Quem convence? É o Espírito Santo. Com certeza o Espírito Santo vem sobre Davi e fala: Davi, não faça esse mal. Não faça tão mal. Isso manchará a sua vida, isso manchará o seu ministério, isso vai manchar a sua vida no trabalho, isso vai manchar o seu relacionamento. Tem momentos que o adversário nos coloca em situações. Isso, no momento que o adversário nos coloca em situações que parece que é Deus que está fazendo. A gente percebe na vida de outros homens de Deus que passaram por momentos assim. A gente percebe Abraão, né, quando ele desce ao Egito, ele mente dizendo que Sarai não era sua esposa, ele recebe bênçãos ali daquele rei, mas toda decisão, né, como o nosso pastor Júlio fala, né, decisão decide destino. Toda decisão que a gente toma, a gente vai arcar com as consequências dessa decisão. Para você ter um exemplo disso, Davi nesse momento não acometeu contra a vida dele, de Saul. Mas no exemplo que eu dei lá de Abraão, ele chega ao Egito, né, aqueles homens se encantam por Sara, ele diz que ela não é sua esposa, ela é sua irmã, né, e aquele rei começa a planejar desposar-se de Sara. Aí o anjo falou: ó o problema que você vai arrumar, Abraão, faz isso não. Aí ele foi lá e o Senhor visita o rei durante a noite e revela em sonho que aquela mulher não era irmã, mas era esposa de Abraão. E o rei acorda de manhã e fala: Abraão, por que tu fez esse mal contra a minha casa? Ele deu até alguns presentes para Abraão na despedida, mas só que dentro desses presentes que ele deu uma serva que se chama Agar. Abraão desce ao Egito por causa da fome, fica na casa do rei e conta uma mentira. O Senhor tem que intervir porque tamanho mal aconteceria, porque aquele rei ia tomar Sarai como esposa. E o rei, né, o Senhor fala com o rei não faz aquele mal e despede Abraão com algumas bênçãos. Aos olhos de Abraão poderia falar: pô, me dei bem, fiquei um pouco mais rico, ganhei algumas servas, né? O Senhor me deu livramento, glória a Deus. Mas a gente percebe que no decorrer da história, quando eles querem ter a herança do Senhor, a bênção do Senhor, que viria a ser Isaac, no meio do caminho a fé de Sara esmurece e ela fala: não, Abraão, toma minha serva. Que serva era aquela? Agar. Herança da onde? Do Egito. A gente tem que tomar cuidado no decorrer da nossa caminhada, até o processo da bênção. O inimigo vai tentar colocar Agar em nossa vida.
Saul dormindo em nossa caverna. Ele vai te apresentar oportunidades e pratos que aos olhos naturais parecem bênçãos. Parece que foi Deus que preparou aquilo. E olha só quantas vezes a gente percebe, né, dentro do mundo secular, até muitas vezes casos aí de feminicídios e tudo mais que acontece, que o início daquele relacionamento foi uma coisa tão bonita, foi uma coisa tão encantadora, mas foi um prato que o adversário colocou para mais tarde destruir uma vida, destruir uma família. A gente percebe, né, dentro de um cenário atual, digamos assim, um cenário político, homens aí que eram para ser referência para nós, são símbolos de corrupção, estão indo às cadeias, às prisões, porque o adversário colocou pratos para esses homens e esses homens aceitaram, se corromperam e perderam a honra de ser talvez um governante, um homem exemplar, uma mulher exemplar. A gente percebe que o adversário, ele está só observando. Ele está ao nosso derredor, mas ele está de olho, procurando uma brecha. A hora que achar a brecha, e essa brecha às vezes pode ser pequena. Por vezes a gente vê no nosso país, na nossa realidade atual, pessoas falarem contra a corrupção, mas em seus trabalhos furtam uma resma de papel, furtam uma caneta, furtam um clipe. Meu Deus! Então não é a questão do valor, é do caráter. A pessoa furta e rouba ou se corrompe dentro daquilo que está ao seu alcance. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquele momento ali iria destruir a vida de Davi, poderia manchar toda a sua história. Então a gente tem que tomar cuidado e falar, não, Deus tem uma promessa na minha vida? Tem. Mas há um tempo determinado para essas coisas. Há um tempo que o Senhor vai nos abençoar. Há um tempo preparado para isso. Então, vamos aqui no texto áureo. Vamos para a nossa folhinha. Texto áureo. Ele disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Verdade prática. Mesmo estando ungido, amando do Senhor para ser o rei, Davi soube esperar o tempo de Deus para ocupar o trono de Israel. A leitura nós já fizemos, né? Vamos aqui à interação. Depois é só no celular que eu tenho versículo para ler, que eu salvei no meu celular. Interação. Deus escolheu e ungiu Davi para governar seu povo. Mas para que Davi assumisse o trono, seu caráter precisava ser moldado mediante o exercício da paciência. Ele teve que aprender a esperar, e esperar o tempo de Deus. Esperar não é uma tarefa fácil, principalmente na atualidade, onde as pessoas vivem sob a pressão do imediatismo. Hoje, tudo tem que ser instantâneo, imediato, até mesmo as bênçãos de Deus. Vamos parar um pouco aqui. Porque o cenário que nós vivemos hoje está muito, digamos assim, muito rápido, muito imediato. Né? Hoje, antigamente, né, às vezes eu falo até com o meu filho isso, para ver um desenho, né, nós tínhamos que esperar o horário do desenho. Eu lembro que eu me arrumava ali para a escola, eu gostava de ver Família Dinossauro, aí você já ficava ali, começava ali, você já botava, acabava, ia para a escola. A gente esperava um determinado tempo para ver determinada programação. Hoje não, hoje você tem um Netflix, hoje você tem um Prime, hoje você tem, né, uma outra programação, você tem o YouTube. Então você vê o que você quer na hora que você quer. E isso cria no ser humano uma impaciência
O ser humano não sabe mais esperar, né? A gente pega até na questão da gestação, né? Antes as mulheres tinham que esperar, nem ultra tinha, muito tempo atrás, esperar nascer para saber o sexo. Aí depois veio outra sonografia. Agora tem exame de sangue que em pouco tempo você já sabe qual o sexo pelo fator X, Y, esse negócio aí muito tempo. Mas a gente percebe que a geração de hoje está muito impaciente. E isso reflete diretamente na igreja. Porque a igreja, o povo de Deus, para ser abençoado, tem que passar pelo tempo. Tem que saber esperar. E se eu não consigo mais esperar? A nova geração não está treinada para esperar. Ela pensa o negócio está na mão, ela pensa o negócio acontece. Eu não sei mais esperar. Então, a gente tem que tomar um cuidado para que esse excesso, digamos assim, de tecnologia está transformando o ser humano numa pessoa impaciente. E fica um terreno bem fértil para o adversário te enganar. Porque você está ansioso, querendo que algo aconteça de forma imediata. Não, mas o Senhor me prometeu, sim, o Senhor tem uma promessa, mas tem um tempo até o cumprimento da promessa. E nesse tempo, o adversário, a todo momento, ele vai tentar apresentar pratos para você. E esse momento aqui de 1 Samuel é um prato que chegou a Davi. Falando de tempo, abra a sua Bíblia aí, por favor, em Marcos 13. Marcos capítulo 13. Marcos 13. A partir do versículo 32. Diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Isso aqui é o próprio Jesus, o Messias, o nosso Mestre, o nosso Senhor, orientando os discípulos e a nós também. Aqui o tempo que ele fala que nem ele mesmo sabe, nem o próprio Filho sabe o dia e a hora que ele voltaria, que ele agora voltará na nossa tempo atual, né? O Senhor foi para a cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, e nós estamos aguardando a sua volta. Esse tempo que é indeterminado é o tempo que Kairos, é o tempo de Deus, o tempo que nós não conseguimos controlar. Nós conseguimos talvez ter uma ideia do Cronos, o tempo humano, na nossa realidade, na nossa ótica. A gente conta os dias, conta os meses, conta os anos. Você sabe, né, quantos anos você tem pelas datas de primavera que você já comemorou. Isso é a nossa realidade atual. Mas o tempo Kairos, aquele tempo ali que Davi de fato toma posse, por exemplo, do seu reinado, isso não estava sob o seu controle. Então, essa lição vem de encontro às nossas vidas hoje, para a gente entender que precisamos saber esperar o tempo determinado
Porque para todas as coisas há um tempo determinado. Né? Até o tempo de chorar, sim, há um tempo de chorar. Há um tempo de se alegrar, sim, há um tempo de se alegrar. E a gente percebe que nós precisamos aprender a lidar com todas essas circunstâncias e situações. Vamos aqui na introdução da lição. Uma das grandes lições na história de Davi é a sua paciência para esperar no momento certo de ascender ao trono de Israel. Apesar de ter sido ungido para ser rei sobre Israel, quando ainda era bem jovem, Davi esperou muitos anos para vir de fato a ser. Neste seu período de espera, não vemos em nenhum momento Davi maquinando golpe de Estado, manobras, escusas e procedimentos vistos para destituir Saul e ocupar o seu lugar. E em todo o tempo de suas provações, Davi era ciente de que Saul havia sido rejeitado por Deus. O exemplo de Davi deve ser seguido por todos aqueles que têm aguardado as promessas de Deus, andam segundo a sua palavra e vivem conforme a sua vontade. Tópico 1. Davi espera o tempo de Deus em meio às ameaças. A lança do rei. O capítulo 18 de 1 Samuel narra o início da perseguição que Davi passaria a sofrer por parte de Saul, movido por inveja e cobiça, de origem não somente natural, mas também diabólica. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Quando esses fatos ocorreram, Davi era um militar a serviço do rei. Nessa época, Davi gozava de grande aceitação e popularidade diante de todo o povo. Não era difícil nesse momento valer-se de sua posição, prover uma rebelião contra Saul e ocupar o trono. Contudo, Davi nunca se valeu de sua posição para derrubar Saul, enquanto pôde permanecer no palácio real, mesmo sendo perseguido. Davi manteve a postura de um servo humilde que reconhece tanto a bondade e a misericórdia divina, quanto a sua justiça e retidão em todas as coisas. Esse momento, né, que eu já na introdução falei, está lá em 1 Samuel 18. Né? Mas trazendo para as nossas realidades hoje, talvez você tenha uma promessa de ser abençoado no seu trabalho, mas isso não te dá o direito de passar por cima de alguém, de caluniar alguém, ou ficar de até teve leve atrás disso e disse de alguém para tentar derrubar e ocupar aquela posição. Isso não é uma forma honrosa de ser abençoado, isso não procede de Deus. Embora, assim como os homens de Davi que estavam ao seu lado, olharam para aquela circunstância em que Saul estava ali deitado e falaram: olha só, hoje é o dia que o Senhor colocou ele na sua mão. E não é assim que Deus age. Uma vez eu já falei sobre isso aqui, né? Deus nos abençoa, Deus nos unge, mas não tem como a gente tomar posse da promessa, não tem como a gente tomar posse da bênção corrompendo princípios. Deus não vai corromper princípios para que você tome posse de coisa alguma, por mais que seja algo que Ele nos prometeu. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O adversário entra todo o tempo, ele tentou com Jesus, ele levou Jesus lá para aquele monte para ser tentado, né? O Espírito conduziu o Senhor para aquele monte para ser tentado. Ficou ali 40 dias, 40 noites, o adversário se apresentando diante dele, transformando a pedra em pão. Depois olhou para todos os reis: você não veio para ser rei? Toma aqui, eu te dou isso tudo. Ele falou: não. Não é dessa forma que o Senhor vai me abençoar. Não é esse reino que eu quero. Meu reino não é terreno. O problema maior da vida do homem de Deus, da igreja em si, é quando confunde a bênção, achando que a bênção é só na terra. Não, nós estamos vivendo por um propósito muito maior, que é a vida eterna.
que é a salvação. A gente não pode perder esse alvo. Se Davi acha que Deus o ungiu somente para ser um bom guerreiro, um bom rei na terra, ele seria um dos mais miseráveis, porque estava esperando somente dessa terra. Mas ele, com certeza, pelas atitudes dele, a gente percebe que ele estava lutando pelo bem maior, por uma promessa de Deus que nos alcançou, que foi muitos anos depois a chegada do Messias, que morreu na cruz do Calvário por nós, e a palavra de Deus chegou a nós. Lá atrás ele falou para os discípulos: olha só, eu estou indo, mas vos deixo um consolo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e por toda a Judéia, por Samaria, e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós. Os confins da terra chegou. E quantos homens tiveram a sua vida ali dedicada ali ao seu ministério, viveu uma vida reta, vivendo perseguições para que a palavra de Deus chegasse a nós. Apóstolo Paulo sofreu naufrágio, sofreu perseguições, sofreu prisões, para tentar levar o evangelho até Roma, porque naquela ocasião os confins da terra era Europa, um dos lugares mais distantes para ele, e ele só consegue chegar a Roma como prisioneiro, mas ele glorifica e exalta, porque ele fala que eles estão em prisões, mas a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus está sendo pregada para o rei, através desses guardas aqui, desses sentinelas. Ele ia pregando para aqueles homens, eles na cadeia, ele pregando para aqueles homens, para a guarda pretoriana, e aqueles homens provavelmente levavam a palavra para suas casas, e a palavra de Deus foi se expandindo, e depois a gente vai ter mais alguns homens referências aí em pregação do Evangelho. O Evangelho chega à América, e hoje estamos aqui. A palavra de Deus chegou a nós porque muitos homens e mulheres souberam esperar, souberam viver o tempo de Deus. E a gente tem dois paralelos. O passado a gente não consegue mudar. O presente, sim, a gente consegue fazer um futuro melhor através do presente que estamos vivendo. Vamos fazer abrir um parágrafo e falar um pouco sobre Raabe, que ela vai nos falar bastante sobre tempo. Raabe, ela nos ensina muito, porque ela é uma mulher que vivia na muralha, nos muros ali da cidade de Jericó. E quando os soldados ali eles chegam a Jericó para vigiarem, para espiarem a terra, ela os esconde em sua casa, e ela já ouvia falar da fama deles. E o povo de Jericó também, porque logo eles percebem que tem espias na cidade, e começam a procurar de casa em casa, chegam na casa dela, e ela fala que eles não estão ali, que eles já foram embora. E eles fazem uma aliança ali, um acordo: olha só, então quando a gente vier tomar essa cidade, deixa esse pano vermelho aqui na sua cortina, na sua janela, que vai estar marcado que essa, coloca a tua família aqui, que a gente vai vir e a sua família vai ser livre. E a gente percebe que Raabe era uma prostituta, porque a Bíblia nos afirma isso. Mas dali para frente a gente vê a vida dessa mulher sendo transformada, porque ela reconheceu que chegou o tempo da mudança, o tempo da transformação na vida dela, e ela percebe que aquele momento que o Senhor preparou para a vida dela, dali em diante a história dela seria transformada. A vida dessa mulher foi transformada de tal maneira por entender o tempo de Deus em sua vida, que quando você chega em Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo, que não, na cultura judaica, quando citam uma árvore genealógica, eles não citam a figura da mulher, mas ali em Mateus faz questão de citar o nome de 3 mulheres, e uma delas é Raabe. Olha a honra que essa mulher teve por reconhecer o tempo da salvação na vida dela. A salvação chegou na casa dela, chegou o tempo dela tomar uma posição, há tempo também de tomar uma posição.
tempo é agora. O passado dela, o Senhor, depois que ela confessa e deixa, Ele lança no mar do esquecimento. Mas você precisa aproveitar bem, viver bem o seu presente para projetar um futuro melhor, um futuro de bênção, um futuro de transformação. Aquela mulher que até ali era uma mulher que vivia com vergonha das suas atitudes, uma mulher que era usada pelos homens, agora ela passa a ser uma mulher referência, uma mulher exemplar, uma mulher em qual eles chegaram naquela janela e viram que tinha um pano vermelho, simbolizando o sangue de Jesus. O tempo do sangue de Jesus chegou na sua casa. O tempo do sangue de Jesus chegou na nossa vida. E dali em diante, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirá ao Senhor. Então nós vamos fazer como Davi, dar ouvido à voz de Deus. Não dê ouvido à voz dos homens. Quando eu digo não dê ouvido à voz dos homens, não é para você não pegar conselho com ninguém. Porque a gente vê aqui que em 1 Samuel, capítulo 18, Davi começa a ser perseguido por Saul e ele foge para Ramá. E ele vai se encontrar com quem? Com Samuel, que era o sacerdote, o homem que derramou o azeite sobre a vida dele. E ele fala tudo aquilo que ele tinha passado. Ele conversa com Samuel. Com quem você está conversando? Com quem você está dividindo as suas angústias? Com quem você está compartilhando as suas lutas? Com quem você está pegando conselho em meio ao momento de luta, em meio ao momento de adversidade? Ele foi se aconselhar com o sacerdote. Ele foi se aconselhar com Samuel. E Samuel conversou, Samuel orientou bem Davi. Depois ali ele sai, ele vai lá para a casa passa um tempo na casa de Abimeleque, né? A gente percebe que Davi vivia uma vida em retidão ao Senhor e buscando conselhos dos sacerdotes, do homem de Deus, de tal forma que ele está conversando com aquele sacerdote, né? E havia Joé ali ouvindo tudo, ele fala tudo para Saul. Saul ali continua a perseguição, né? Manda matar todos os sacerdotes. Os seus soldados não querem fazer tal mal, mas Joé ali, cheio de ambição, querendo aparecer, o que ele faz? Ele mata mais de 80 sacerdotes. A gente tem que tomar muito cuidado com a ambição, com a vontade de ganhar, com a vontade, sabe, de enriquecimento fácil, ou de uma ascensão ministerial rápida. A gente tem que tomar muito cuidado, senão nós, homens de Deus, né, pregadores, levitas, viramos produto gospel. Infelizmente está acontecendo. Alguns irmãos começaram muito bem, mas viraram produtos. Aleluia. Produtos gospels e não pregam, né, como deveria pregar. Não oram mais como deveriam orar, não louvam mais como deveriam louvar, mudam os seus costumes porque tem que se adaptar ao meio atual, tem que se atualizar, eles têm que inovar, então não fala mais o que Deus fala com eles falam o que o povo está querendo ouvir, e nem sempre aquilo que o povo quer ouvir é o que Deus quer falar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é perigoso. E está atingindo a igreja, a gente percebe isso. Então Davi, aquele momento ali em que os seus homens estão falando: vai lá Davi, mata Saul, vai lá Davi, essa é a oportunidade, vai lá Davi, chegou a sua hora. E o Espírito de Deus vem, Davi, não é dessa forma. Aí ele fala: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso contra o ungido do Senhor. Isso ali mostra que o caráter de Davi. Isso revela que Davi tem princípios. Isso revela que Davi não quer a bênção a qualquer custo, de qualquer forma, não. Isso mostra ali a prioridade. O que Davi prioriza é estar na presença de Deus. Nessa atitude, ele nos mostra isso. E nós, o que nós estamos priorizando? Priorize a salvação, priorize estar na presença de Deus, porque a gente vê que homens e mulheres que têm até uma promessa de Deus na sua vida, mas tramam aí, destroem ministérios, traem seus pastores, suas pastoras, traem sua congregação para tentar chegar em algum lugar que às vezes Deus olha assim: poxa, não é dessa forma.
Não é desse jeito que eu vou te abençoar. Então, Davi mostra o certo. Ele não tenta contra a vida de Saul e preserva a vida do rei. Vamos lá para o tópico 2. Os locais de refúgio de Davi durante a espera do tempo de Deus. Na escola profética de Samuel, Davi larga o comando militar na corte de Saul e foge para Ramá, onde Samuel residia e dirigia uma casa de profetas. É compreensível que Davi, vendo-se pressionado por Saul, procurasse o profeta Samuel, o destacado homem que Deus usou para ungir. Ninguém melhor do que o homem de Deus para entender e aconselhar Davi nesse difícil momento de sua vida. Anteriormente, Davi já contara com o ombro amigo de Jonatas, mas agora enfrentava uma pressão psicológica e espiritual que dependia de uma ajuda espiritual. Samuel era um excelente conselheiro e por isso o texto sagrado declara que Davi contou a ele tudo quanto Saul lhe fizera. Na casa do sacerdote Aimeleque, o ministério profético estava relacionado à inspiração divina, enquanto o ministério sacerdotal à instrução. O sacerdote cuidava do caminho de ida para Deus, isto é, representava o povo diante de Deus, enquanto o profeta cuidava do caminho de volta, isso é, representava Deus perante o povo. Davi buscou refúgio na escola profética de Samuel, e embora o texto sagrado não nos diga os detalhes dessa visita, certamente ela trouxe refrigério à alma aflita de Davi. A unção tem o poder de quebrar o jugo. Pode acontecer de um crente estar esperando o tempo de Deus e assim mesmo ocorrerem problemas, fraquezas, dificuldades, como foi o caso ocorrido quando da visita de Davi ao sacerdote Aimeleque. O tempo da espera, como nós já estamos abordando, ele é muito importante porque é nesse tempo que a gente cresce, é nesse tempo que a gente amadurece. E há momentos de dificuldades, até o momento atual, dessa pandemia, porque a gente tem que tomar cuidado, como eu falei, com a ansiedade que nós estamos vivendo hoje. Isso causa um desespero em nós. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar desesperado e esmorecer na fé. Como eu falei no exemplo de Abraão e Sara, eles ficaram tão angustiados com a questão do tempo, já estavam ficando avançados de idade, que tentaram dar um jeito, tentaram ajudar Deus. Quem somos nós para ajudarmos Deus? Nós somos apenas instrumentos de Deus e precisamos ser dirigidos por Deus. E a gente também precisa passar pelo momento da dificuldade. Eu ouvi uma mensagem esses dias da missionária Camila, esqueci o sobrenome dela, mas aí ela falando sobre algo importante. Ela falou que tem um tempo da bênção, mas também tem um tempo de administrar a crise. E eu aprendi muito com aquilo, porque a gente percebe na Bíblia que por vezes isso acontece. A gente vê em Jeremias, quando Jeremias começa a aconselhar o povo como eles deveriam viver no cativeiro, e a gente olha para o cenário que eles estavam vivendo, é algo meio contraditório. Jeremias fala: não, olha que eu tenho, Deus tem para vós, pensamento para vós, de paz. Vai lá na terra, casem, construam suas casas, mas eu vou construir minha casa no meio do cativeiro. Nabucodonosor levando todas as nossas vidas, os nossos pertences, destruindo a cidade, e um profeta, porque os demais estavam tudo profetizando ao contrário, e esse tem para vós pensamentos de paz e não de mal. E você olha para o cenário atual e fala: puxa, eu estou sendo levado cativo, eu estou virando escravo, que paz é essa? Mas é o Jeová Shalom, é o nosso Jeová Shalom que nos dá paz em meio à tribulação, que nos
lá para o meio do vale, ele olha para um lado, o que você vê? Eu vi um monte de ossos. Então profetiza. Aleluia. Profetiza. Santo. E vai profetizando, e o Senhor vai fazendo milagre até aqueles homens. Mas o que falta? Eu vejo o exército agora em pé, sim, estão com ossos, mas o que falta? Falta o Espírito. Aleluia. É o Espírito que vai nos vivificar. É o Espírito que vai nos manter vivo diante das lutas, diante das adversidades, diante das perseguições. É o Espírito que vai nos conduzir à casa de Samuel. É o Espírito que vai nos conduzir à casa de Aimeleque. Mas nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Porque há momentos que a gente ora e o milagre logo acontece. Mas há um momento que a gente fica como Abacuque. Senhor, o Senhor não está vendo? Aí, ele vai para a torre de vigia, espera a resposta de Deus. Eles somos oprimidos. Não é possível que o Senhor vai deixar tal mal acontecer com o seu povo. E o Senhor vem com toda a misericórdia, conversando com Abacuque. Não, eu vou agir. Mas ainda não nesse tempo. Mas eu vou agir. E Abacuque sai dali, renovado. Ainda que a figueira não floresça. Né? Então ele reconhece que, embora não haja mantimento, ainda que não haja o fruto da vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Isso é confiança, isso é fé, isso é ter certeza da vitória, isso é saber, esperar e administrar o conflito, administrar a crise. Nessa mensagem a missionária falava isso, há momentos que Deus te dá vitória, há momentos que Deus te ensina a administrar essa crise. Às vezes a gente quer a libertação de um filho da noite para o dia, a gente às vezes quer uma reconciliação conjugal da noite para o dia, e parece que o cenário não muda de imediato. Mas aí você vai pedindo sabedoria a Deus para como administrar aquele momento. Como líder, Às vezes você fala, Senhor, me ensina a lidar com aquele abençoado, me ensina a lidar com aquela abençoada, me ensina a orientar o meu filho, me ensina a ter paciência com esse menino, com essa menina. E você vai administrando e orando até perfeito. Quando você vê, ele não bebe mais. Quando você vê, ela não causa mais problema. Quando você vê, o filho não usa mais drogas. Quando você vê, a porta se abriu. Quando você vê, a dispensa está cheia. Glória, glória, glória. Se encher, você passou por um momento com ela vazia. E como você passou com ela vazia? Você se desesperou? Ou você continuou confiando no Senhor? Todavia me alegrarei, é isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, também significa isso. Aleluia. Eu não sei só ser abençoado, eu sei passar pelos momentos de dificuldade. Então que possamos ficar atentos a esses momentos. Davi, o tema desse mês aí, que estamos estudando, ele passou por esses momentos. Ele foi perseguido. Ele não foi rei, viveu no palácio. Não. Se você olhar a história de Davi, é guerra o tempo todo. Talvez a gente olhar com um olhar carnal, ele vai olhar, Senhor, que azeite foi aquele. Porque depois desse azeite eu tive que enfrentar gigante, depois desse azeite só veio guerra, agora o rei quer me matar. Que azeite, Senhor, foi aquele? Então, e às vezes a gente olha para a nossa vida de cristão, de evangelho, a gente olha, meu Deus, que perseguição. É no trabalho, é em casa, por onde eu ando, passo por um momento de luta, por um momento de adversidades, bateram no carro do pastor, e a gente olha, meu Deus, que isso? O Senhor não está comigo? Está. Está, porque te guardou. Está, porque me guardou. Glória. A gente está vivendo uma pandemia, mas Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. O cenário é de guerra, o cenário é de batalha. Meu Deus, aleluia. Parece que estamos no vale do ossos secos. Por que o vale dos ossos secos? Se você tentar, Deus colocou Ezequiel onde? No meio. Quando você está no meio e de um vale, você olha para um lado,
Você olha para o outro, você olha para trás, você olha para frente, e o problema não sai da sua visão. Você vê os ossos secos. Você não está no campo. O Senhor não colocou Ezequiel de frente para o vale, porque ele virava as costas e acabou o vale dos ossos secos. Ele não ia conseguir ver os ossos secos, mas o Senhor coloca ele no meio dos ossos secos. Ou seja, para onde ele olhava, ele não conseguiria fugir daquele problema. E às vezes acontece isso com a gente. A gente está no meio de situações, a gente vive de momentos que a gente olha para um lado, é problema, a gente olha para o outro, a gente vê o vale, a gente olha para o outro, está o vale na vida de alguém na nossa família, a gente olha para trás, tem o vale, talvez até muitas vezes no passado, que tenta te perturbar, tenta perturbar a sua mente. E o que o Senhor fala para ele? Profetiza. Use a sua boca. Vai orar. Vamos jejuar. Vamos profetizar coisas boas para as nossas vidas. Vamos profetizar um tempo melhor para as nossas vidas. Isso não é palestra de autoajuda, motivacional, não é coach, não, é palavra de Deus. A palavra de Deus está em nós. Glórias! A palavra, o Senhor nos ungiu para quê? Para falar o quê? Das boas novas. Aqui que é boas novas? É o Evangelho. Boas notícias. Isso que Jesus veio apresentar na terra. As boas novas, o Evangelho de Deus. Aleluia. Tópico 3. Davi continua esperando o tempo de Deus. Entre os filisteus e na caverna de Adulão, naqueles dias de provações, Davi não se sentia seguro em nenhum lugar de Israel. E por isso procurou abrir o território inimigo. Amparar-se ou buscar asilo no território inimigo não é a melhor alternativa. Isso mostra o quanto é possível perder a lucidez quando se está em perigo. Suas experiências mostram-nos que devemos pensar bem antes de tomar qualquer atitude e decisão, principalmente quando estamos sob forte pressão. Sendo descoberto pelos filisteus, o filho de Jessé foge para a caverna de Adulão, local que, pelas defesas naturais, proporcionava proteção. Naquele lugar, os familiares de Davi sentiram-se seguros em visitá-lo. Recebendo o apoio da família, Davi evidentemente se sentiu fortalecido. Ao longo das Escrituras, constatamos que a família desfruta de destaque especial nos desígnios de Deus para a humanidade. Além do seu papel de coesão, inclusive social, a família provê também apoio emocional e espiritual para seus membros. Todos nós, de alguma forma, necessitamos também de nossa caverna de Adulão. Isso é um local de refúgio, inclusive familiar. Nas cidades, desertos, vales e montes, as fugas de Davi cobrem um longo período de tempo e durante essa época, como registra as Escrituras, ocorreram muitos fatos. Nesse ponto de seus apertos a caminho do trono, Davi declarou: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. O capítulo 24 e 26 de 1 Samuel mostram duas situações diferentes, onde Davi prova que não estava interessado em eliminar Saul. No primeiro momento, Davi se encontrava no deserto de Engedi, onde Saul, juntamente com 13.000 homens, montam-lhe o cerco. Apesar de ter tido a oportunidade de matar Saul, quando este se encontrava em sua caverna, Davi não o fez. Pelo contrário, ele sentiu até seu coração doer quando cortou parte das vestes de Saul. Bastava Davi sair daquela caverna com a cabeça de Saul e tudo estaria terminado. Mas que consequências isso iria trazer? Davi, por certo, estava consciente da unção real sobre ele, mas ascender ao trono daquela forma não o agradava. Ele preferiu esperar o tempo de Deus. Em outra ocasião, quando novamente teve a oportunidade de matar Saul, Davi mais uma vez declara: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Os capítulos finais de 1 Samuel
mostram a rota de fuga de Davi, que ora se encontra nos desertos, ora nos vales e montes, ora entre inimigos. A grande lição para nós é que em todos esses terríveis momentos, o filho de Jessé soube esperar em Deus. Então, na nossa vida, a Bíblia nos ensina, através de Davi, que por vezes a gente vai passar por desertos, vamos passar por vales, vamos estar nos montes. Essa é a nossa vida. A vida não é linear. A vida não é só ascensão, bênção, vitória todo o tempo. Às vezes a gente passa por vales, que muitas vezes são bênçãos também, porque nos ensinam, a gente aprende muito nos momentos de deserto, nos momentos de vales, nos momentos de dificuldades, Senhor, usa esses momentos, às vezes para amassar ali, melhorar o nosso vaso, Às vezes, se a gente não vigiar, a gente precisa ser quebrado e ser feito novamente. A nossa vida está na mão do olheiro. Nossa vida está na mão do olheiro. E a gente percebe, quando Davi vai à caverna ali, e sua família vai visitá-lo. Sua família vai estar com ele. Isso é muito importante na nossa vida. Por isso que o adversário vem tentando desconstruir a família, desconstruir casamento, dizer que isso é coisa do passado, que as pessoas não precisam mais se casar, que as pessoas não precisam mais ter filhos. Ele vem atacando a instituição mais antiga e mais forte que Deus criou, que é a família. Porque quando você tem paz na sua casa, você vai para o trabalho alegre, pode ter um problema no trabalho, mas você chega em casa, você tem paz, você encontra o colo da sua esposa, a esposa encontra o colo do esposo, você encontra o sorriso do seu filho. Então você ali, embora tenha passado um dia de dificuldade, um dia cansado, aí você chega em casa, você tem paz. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. O adversário vem tentando desconstruir essa figura, porque ele quebra a sua base. A nossa base, lógico, é Cristo. Mas nós precisamos ter uma família. Você vai sempre ver Deus trabalhando na família. Você vai ver sempre Deus, quando Deus construiu, fala para Noé construir a arca, ele fala: Noé, entra na arca sozinho. Não, chama sua família. Aleluia. Davi foi ungido aonde? Dentro da sua casa. Se você atentar, Davi estava onde? Estava no campo, estava sozinho, ele e as ovelhas. E o Senhor errou. O GPS de Samuel levou ele para o lugar errado? Não. O Senhor levou ele para o lugar certo. A casa de seu pai. A casa de Jessé. Mas por que Samuel não foi para o campo e ungiu Davi? Não. Porque ele tinha que ser ungido dentro de casa. O meu ministério, o seu ministério tem que ser estabelecido dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa nós temos que ser referências também. Nós temos que ser exemplos. Temos que ser exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, de homens de jovens de Deus, de crianças de Deus, dentro da nossa casa. Por quê? Nós não somos um robô, que eu vou estar aqui bem 2 horas de culto, ou 2 horas de escola dominical. Não. Temos que estar aqui, sim. E é só 22 horas. Eu faço o quê? Não, só sou crente na igreja, só oro na igreja. Não. Eu preciso viver uma vida com Deus. O meu filho precisa ver Deus na minha vida. A minha esposa precisa ver Deus na minha vida. Eu preciso ver Deus na vida da minha esposa. Eu preciso ver Deus na vida dos meus filhos. Então a família é muito importante, porque elas, além de Deus, Deus vai usar até a nossa família para nos dar força em meio às lutas, em meio às dificuldades. Vamos ler a conclusão aqui da lição e eu vou fazer mais algumas considerações. Davi esperou pacientemente no Senhor e ele ouviu a sua voz. Esperar no tempo de Deus é a garantia de não agirmos precipitadamente. Tem um estudioso, um filósofo, esqueci o nome dele, quem fala sobre isso. Nada que você faz com pressa
sai perfeito. Não nessas palavras, mas ele, traduzindo, ele fala assim: nada que você faz com pressa sai perfeito. Então, a gente vê que Davi espera pacientemente, ele não age precipitadamente. Se ele fosse com pressa, a primeira oportunidade de tirar a vida de Saul, que foi aqui em 1 Samuel 24, ele teria tirado. Fala, pronto, agora resolvi o problema, agora eu sou rei. Mas ele seria rei se ele tirasse a vida de Saul? Saul tinha filhos. Davi não seria rei. Engano dos seus homens, e ele ainda usa um Deus. Eles falaram só: Deus te entregou na sua mão, é a tua chance. Mas e aí? E Jonatas? E os outros filhos de Saul? Porque a gente percebe mais na frente, antes de fato de Davi tomar posse da bênção, que ele estava ali diante dos filisteus ali, ajudando até eles em algumas batalhas ali. Esqueci o nome do rei lá que achou graça em Davi. Tem uma batalha que o exército de Saul está vindo contra eles. Davi pede para ele para a batalha e ele fala: não, você não pode ir com a gente. A princípio o rei queria que ele fosse com eles, mas porque ele já tinha ido em outras guerras com eles. Mas os seus conselheiros ali falam para ele: não, você não pode ir com a gente não, a gente vai guerrear contra Saul, contra Israel, vai que lá, ele está na nossa retaguarda, a gente vai ficar encurralado e vai matar a gente, não. Ele não pode ir. Aí ele volta para a guerra, ele volta para o arraial, né? Ali se encontra ali, as suas famílias ali foram levadas pelos amalequitas, ele encontra um egípcio no meio do caminho, eles vão lá, recolhem a sua família. Enquanto está acontecendo aquilo na vida de Davi, está lá no finalzinho de 1 Samuel, o Senhor está dando vitória para ele. Aleluia. Porque Saul está na guerra, eles estão sendo derrotados. Saul pede para o seu servo tirar a sua vida. Jonatas também morre, o outro filho de Saul morre, sem Davi precisar guerrear contra eles. Aí foi a bênção do Senhor na vida de Davi. Davi vira rei mais à frente, sobre parte do reino, depois sobre toda Israel. Porque sobre o quê? Esperar o tempo de Deus. Ele guerreou as guerras ali ao lado de Saul, guerreou por Israel por muito tempo, mas ele depois viveu como um fugitivo, né? Teve que fugir do rei. Aí talvez você olhe: poxa, mas isso não é uma atitude covarde? Não, é uma atitude de sabedoria, porque ele estava sendo direcionado por Deus. E às vezes a gente tem que deixar o nosso eu de lado. Aleluia. Porque para esperar o tempo, às vezes a gente tem que deixar o nosso eu de lado e deixar Deus agir. E às vezes se engana quem acha que às vezes Deus, não é que Deus deu um jeitinho, não estou achando a palavra correta aqui, mas se Deus nos dá sabedoria e estratégia, vamos colocar assim, Deus nos dá estratégia para passar por um momento de dificuldade. Quer um exemplo? Quando Deus chama Samuel, e pede para ele ungir Davi rei, Samuel fala com Deus: Senhor, como eu vou fazer isso? Quando eu chegar na cidade, os anciãos vão vir até mim. O que eu vou falar? Que eu vi ungir Davi rei? Saul vai querer me matar. Olha o profeta falando com Deus: Senhor, como é que eu vou fazer isso? O que ele está pedindo para Deus? Uma estratégia. Senhor, me dá estratégia, como é que eu vou fazer isso? Aleluia. E às vezes a gente tem que ter essa conversa com Deus. Deus, me dá uma estratégia, eu não sei como eu vou fazer isso não. Eu quero fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu quero fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Mas como? Aleluia. Deus ensina Samuel a mentir? Não. Deus fala: Samuel, tu vai lá na casa de Jessé. Você vai falar para os anciãos que você veio sacrificar na casa de Jessé. E de fato ele fez isso. Eles sacrificaram, mas no meio do sacrifício ele ungiu Davi rei também. Então isso às vezes a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria. Senhor, dá uma estratégia como agir. Senhor, dá uma estratégia como eu falar com o meu filho.
Às vezes tem assuntos delicados que você não sabe como falar, tem situações que você não sabe como proceder, às vezes são situações no trabalho ali que você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso com a minha esposa? Como é que eu vou falar isso com o meu esposo? Como é que eu vou falar isso com o pastor? Como é que eu vou orientar esses jovens? Senhor, a gente tem que ter essa conversa, essa humildade que Samuel teve. Senhor, me ensina, como é que eu vou fazer isso? Precisamos ser dirigidos por Deus. Porque o tempo, todos nós temos que passar por ele. Não tem como fugir do tempo. Nós temos que passar muitas vezes pelo tempo de chorar. Temos que passar pelo tempo de sorrir. Temos que passar por todas as fases da vida. Tivemos que passar pela infância, pela adolescência, pela juventude. Hoje eu sou um pai de família, eu tenho que passar por isso. Está vindo mais um filho, eu vou ter que passar por essa bênção também. Ensinar mais uma criança, educar mais uma criança, orientar mais uma criança nos caminhos do Senhor. E quem vai me dar essa sabedoria? Deus. É Deus que vai te ungir, é Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te orientar, é Deus que nos dá sabedoria para vivermos todas as coisas. A palavra de Deus tem resposta para tudo, para todos os momentos. Em todos os momentos Deus vem nos dar uma palavra para nos orientar, para nos ensinar como nos portar, como agir. E a gente tem que fazer o que está lá em Salmo 37. Salmo 37. Aleluia, Deus. Alguns salmos de Davi. Salmo 37. Diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. A gente não está ouvindo isso de um homem que não passou por lutas. A gente não está ouvindo isso de um homem que não passou por um momento de dificuldade. A gente está ouvindo isso de um homem que passou por guerras, que foi perseguido pelo rei. E ele está falando, olha só, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Que possamos ter essa fé, que possamos ter essa certeza, né? Miqueias capítulo 7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus ouvirá. Nós temos que ter essa certeza desse profeta, a certeza que o salmista teve. Eu vou entregar o meu caminho nas mãos do Senhor. Eu vou confiar nele e eu sei que tudo ele fará. Então, que possamos ficar com essa lição de hoje. Saber que há um tempo para todas as coisas. Que Davi teve que esperar o tempo dele, embora já ungido, mas tinha que esperar o tempo da promessa e esperar sem se corromper, esperar sem manchar a sua história. Aquele ditado do mundo, né? Tudo que é fácil, a gente tem que, vem fácil demais, a gente tem que desconfiar que há algo de errado por trás disso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o adversário tenta nos seduzir. São propostas, muitas vezes, aos olhos humanos, encantadoras. Aí vem as pirâmides financeiras, que prometem um enriquecimento rápido, te vendem uma imagem, aparece aqueles caras, aqueles carros, né? E aquilo vai seduzindo o olhar humano, e pessoas entram por esse abismo. Um abismo atrai outro abismo. São várias propostas que o adversário nos apresenta. E para concluir, nesse tempo você vai ser tentado pelo adversário. Mas na tentação a gente tem que prestar atenção em algo muito importante. Judá foi tentado
se eu não me engano, era por Tamar, que queria ter um filho com ele, porque ele já estava enrolando há um tempo, deu um filho, outro filho morreu, deu outro morreu, ele prometeu um filho mais novo, né, e ficou com receio, aquele jovem completou a idade adulta e ele não foi procurar aquela mulher. Aquela mulher angustiada em seu ser, querendo gerar, ela sabe que Judá vai à cidade, ela se veste de quê? De prostituta. E ela se veste de prostituta para ter relação com Judá. Isso não revela só o caráter daquela mulher, mas isso revela o caráter de Judá, como ele era visto. Porque ela olhou para Judá e falou: como eu vou destruir ele? Vou me vestir de prostituta. A gente tem que ficar atento até quando nós somos tentados, porque à medida que eu sou tentado, revela um pouco o que é a minha fraqueza. Porque o adversário não vai nos tentar, não vai enviar algum prato para nós de algo que nós não almoçamos nos nossos olhos. Se eu não gosto de doce, ele não vai vir com um mousse de maracujá para mim. Ele vai vir com algo que eu gosto. Ele vai me trazer um empadão, uma torta salgada, né? Uma sopa de ervilha, coisas que eu gosto. É isso que eu estou falando isso aqui só para a gente simplificar, não que comece as coisas a serem pecado. Mas ele vai vir daquilo que eu gosto, que os meus olhos brilham. Então, Tamar sabia que ela foi nora dele. Olha o perigo aí. Ela foi nora de Judá. Então ela sabia algumas fraquezas de Judá. Provavelmente por alguns comportamentos que o Judá se mostrou enquanto ela tinha convívio naquela casa. Então, espere o tempo do Senhor na sua vida. Os pratos vão surgir, né? Repreenda as ofertas que o adversário vem trazer para você. Mas essas ofertas revelam um pouco de onde está a sua fraqueza. Então peça para Deus te fortalecer nessa fraqueza. Eu concluo aqui a nossa escola dominical. Convido o pastor Júlio para fazer a oração final da nossa escola. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Semana que vem a gente fala mais um pouco desse homem de Deus, né? Não, semana que vem não tem escola bíblica, porque é Santa Ceia. Bem? Amém, igreja. Graças, paz. Que aula maravilhosa, né? Não, acho que rápido, irmão. Olha, eu estava sentado ali, olhando a missão de Deus, dando a maestria da palavra. O que é a tentação? Né? No tempo de Deus. Deus te prepara até para tu chegar no tempo dele. Não é de qualquer maneira, vai chegar. E uma coisa fundamental que eu vou deixar para mim e para você nessa manhã: não perca a sua identidade. Não venda a sua herança. E não participe dos manjares que estão agora te aguardando, porque a tentação ela vai vir. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos em teu nome. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso também, nesse dia. Pai, continua abençoando o ungido antes. Está à frente, Pai, aleluia, ministrando, Pai, a escola bíblica dominical, Pai, toda sabedoria, Pai, nos aguarda também, nos incentiva a vir, Pai, ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra, Pai, que possamos ouvir e guardar aquilo que está na Tua palavra, nos dá uma manhã ainda maravilhosa, Pai, estaremos retornando para os nossos lares, Pai, nos dá uma noite também abençoada, com tudo aqui que iremos adorar o Seu nome, Pai. Muito obrigado pelo nosso levantar, porque, Pai, estamos aqui te louvando, te agradecendo por grandes livramentos que tem dado, Pai, ao teu povo. Pai, eu creio que nesse momento tu abriu a sua porta do céu, derramou, Pai, um presente para cada um nessa manhã, Pai. Nos dá, Pai, um dia abençoado, que possamos, Pai, estar nessa unidade, que possamos, Pai, ser blindados pelo Teu Espírito Santo na manhã desse dia, Pai, e nos dar vitória em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que aguarda a volta do nosso Senhor, e todos digam com nossa voz. Amém. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até aqui. Nos ajudou o Senhor. Posso todas as coisas.